E aí galera, beleza? Mais um vídeo tutorial para o site adrianogiannini.com.br. Dessa vez, essa série de umas 3 ou 4 videoaulas que eu vou criar é para resolver uma situação que foi em cima de uma dica que foi passada, ou seja, uma sugestão de tutorial após aquela enquete que foi feita no site. Esse tutorial ele vai ser em cima da necessidade da Shirley e do Alexandre, que mandaram um contato solicitando, pedindo, né, que fosse feito esse tutorial. Então é o seguinte, primeiro deixa eu explicar para vocês qual é a situação, para vocês entenderem o que vai ser criado. Eu preciso criar o seguinte, eu preciso de uma página que tenha um cadastro de e-mails, mas não somente o e-mail. Você cadastra alguns dados seus e também o seu e-mail. Ok? Até aí, essas informações, claro, ficarão em um banco de dados. Daí vai existir uma outra página, que também vai ser uma página pública, ou seja, nada de login e senha, onde você pode consultar os e-mails que tem cadastrado no site. Agora, quando você achar o meu e-mail, por exemplo, se tivesse cadastrado lá, você não vai ter acesso aos meus dados. Ou seja, você só vai localizar e-mails. O cadastro é que você coloca as informações para o administrador do site. Mas para você localizar publicamente no site, você só vai localizar e-mails. Então precisa ter um cadastro de e-mails e precisa de uma página que faça a consulta no banco de dados para a listagem desses e-mails. Ok? A segunda necessidade, ainda em cima do mesmo site, é que você possa mandar fotos com comentários. Não fotos suas, fotos, por exemplo, de quadros, de desenhos, de fotos que você tirou de paisagens. Só que essas fotos, vai existir uma página, claro, mostrando essas fotos, só que você não pode mandar a foto e ela já ser exibida no site. Ou seja, ela precisa de uma autorização e a pessoa que administra o site é que vai autorizar se a sua foto vai para o site ou não. Então, em cima dessas duas necessidades, eu vou precisar de um painel de controle que gerencie tanto os e-mails cadastrados quanto essas fotos, se vão ser autorizadas ou não para serem exibidas no site. Ok? Então, como eu preciso de um banco de dados para os e-mails e para as fotos, nessa primeira videoaula eu vou focar somente nos e-mails, ou seja, no cadastro e no formulário de consulta. Então, eu já estou aqui no PHP Mais de Mim, visto que eu preciso primeiro criar um banco de dados. Então, eu vou chamar esse banco de dados de sistema underline e-mails. Vou criar o banco de dados e vou criar aqui, ó, e-mails, né? O nome da tabela é e-mails com 5 campos apenas. É claro que se a sua necessidade for mais campos, aí você vai colocando quantos campos você precisar. Então, vou colocar aqui os campos. ID, nome, colocar aqui estado, e-mail e, de repente, fone. Para esses aqui, eu vou colocar o nome, 40, tá bom. Estado, eu vou colocar char, caractere 2, não é? Eu vou só usar as siglas, ok? E e-mail, como eu já vi e-mail de diversos tamanhos, né? O pessoal tem uma criatividade fantástica para inventar nome de e-mail, ou às vezes até necessidade. Então vou colocar aqui o tamanho 100. E fone, também vou colocar char, vou colocar 20 aqui rapidamente. E o ID, que é a identificação, ou seja, é o número único, a identificação única no formulário, ele vai ser inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E eu vou fazer algumas observações. Ele vai ser a chave primária, ou seja, não pode existir duplicidade nesse campo, ou seja, eu não posso ter dois clientes com o mesmo código. E autoincremento, para que ele vá autonumerando, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Considerando que nem todo mundo pode ou deve ou vai querer colocar o seu número de telefone, eu vou colocar telefone como null, ou seja, nulo. Em português isso quer dizer que esse é o único campo do formulário que pode ficar sem ser preenchido, ok? Então eu vou clicar aqui em salvar e está criado o banco de dados, certo? Agora eu vou para o Dreamweaver. Aqui no Dreamweaver, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir um site. Afinal, eu estou trabalhando, vou trabalhar com tecnologia PHP MySQL, então eu preciso definir um site, ok? Então vou aqui no menu site, novo site, e vou chamar de sistema de e-mails. Como eu já criei uma pasta, lembrando que para quem trabalha com a mesma pasta que eu trabalho, que é o Apache 2 Triad, você tem a pasta htdocs como pasta principal. Então, lá eu já criei uma pasta
Então eu já sei que vai ser localhost barra o nome da pasta que eu criei, que é sistema e-mails, e aqui ainda tem tutorial. Tutorial underline sistema e-mails. Como eu sei que mais na frente ele vai pedir esse endereço novamente, eu vou copiar, vou clicar em next, e aqui ele pergunta se eu quero trabalhar com uma tecnologia de servidor. Sim, a tecnologia a gente já sabe que é PHP MySQL. Next novamente, aqui ele pergunta em que pasta do computador eu vou salvar os arquivos. Eu já tenho essa pasta criada. Então aqui, unidade C, Apache 2 Triad, htdocs, e eu tenho aqui tutorial, sistema, e-mails. Essa pasta aqui, claro, já foi eu que criei. Não é criar um visual para o painel do controle que eu vou usar mais a seguir. Então, vou salvar. Está registrado o caminho, next. Aí ele pede novamente o endereço. Eu vou colar, né? Dou um Ctrl V aqui e vou testar. Observe que apareceu que o teste foi feito com sucesso. Ok. Next. Next. E concluir. Então está aqui criado o site. E a princípio eu vou criar logo um arquivo PHP. Certo? Vou criar um arquivo PHP. E nesse arquivo eu vou criar o cadastro no banco de dados. Eu vou salvar esse arquivo, já usar o Ctrl S aqui, e eu vou salvar com o nome de cadastro de e-mails. Ele já recebe a extensão .php, afinal eu criei um arquivo PHP, não é? E se eu vou cadastrar isso no banco de dados, é uma coisa que precisa estar muito claro. Se você vai cadastrar isso no banco de dados, você precisa estar conectado ao banco de dados. Então eu vou aqui em Database, né, banco de dados, bases de dados, vou clicar no sinal de mais e vou vir aqui em MySQL Connection. Connection Name, ou seja, nome da conexão. Isso aí você coloca o nome que você quiser. Né? Um nome que facilite, não muito grande também, para não ficar uma coisa muito chata de você estar nomeando quando chegar em algumas partes de consulta, porque quanto maior, mais espaço ele vai usar. Vocês vão entender isso melhor quando chegar na consulta. Então vou colocar aqui e-mails. MySQL Server. Isso é o servidor do seu MySQL. Como você está com uma Apache local rodando na sua máquina, então o seu servidor é localhost. O seu usuário, se você criou outro no Apache, aí é esse outro usuário que você criou. Se não, o usuário padrão do Apache é root. E a senha, aí você vai colocar a senha que você definiu, ok? Aqui em banco de dados, você pode até digitar já o nome do banco de dados, que você sabe de cabeça, provavelmente. Mas eu recomendo você clicar no botão Select. Por quê? Quando eu clico no botão Select, ó, tudo isso aqui são bancos de dados que eu tenho no meu MySQL. Qual é a vantagem de você fazer isso? Quando você faz isso, ele já mostra que está funcionando. Ou seja, se você não tivesse, está aqui, ó, sistema e-mails. Se não tivesse conectando ao banco de dados, ele não estaria listando. Então, sistema e-mails, ok, ok novamente. Embora eu tenha quase absoluta certeza que está certo, eu tenho um hábito sempre de vir aqui, ó, abrir aqui o sinal de mais, ver que ele reconheceu a tabela, e-mails, e ver que ele reconheceu cada campo. Então agora sim, beleza, perfeito. Eu sei que a conexão foi criada de forma perfeita, certo? Agora eu vou criar realmente, de fato, o cadastro no banco de dados. Então eu vou vir aqui no painel Data, ok? E eu tenho aqui uma opção chamada Recording Session Form Wizard, ou seja, nada mais é do que um assistente de criação do formulário. Se alguém aqui já trabalhou ou trabalha com o Access, né, o banco de dados da Microsoft, quando você tem uma tabela, você pode usar o assistente de formulário para criar o formulário para aquela tabela. Isso aqui é basicamente isso. Então eu vou clicar aqui, Connection a ser utilizada, e-mails, qual é a tabela? Não tem nenhuma opção, né? Só tem uma tabela. E aqui ele fala o seguinte, After inserting go to, ou seja, depois de inserir eu vou para onde? Para que arquivo você quer que ele vá depois que cadastrar. Como eu não quero criar uma tela só para avisar, parabéns, o seu cadastro foi realizado com sucesso, então eu vou colocar para o mesmo arquivo. Então ele cadastra e volta para o mesmo arquivo, já com ele em branco, e assim eu posso ir cadastrando um por um, ok? Aqui são os campos que ele vai criar o formulário para cadastrar no banco de dados. Só que tem um detalhe, o campo ID tem que sair. Por que ele tem que sair? Porque ele é não somente pelo fato de ele ser chave primária, mas pelo fato de ele ser auto-incremento, ou seja, ele não precisa, ele é autonumeração. Então você seleciona e clica no sinal de menos. Ok, vou salvar.
né? Geralmente eu sempre